Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Boston, a colônia que se rebelou. Quando foi fundada por puritanos ingleses, o nome escolhido para a vila era Três Montanhas. Esse nome fazia muito sentido, pois o espaço de terra no local era bem reduzido, com a cidade limitada de um lado pelo mar e de outro por três grandes colinas. Os arredores também não eram muito promissores para uma expansão devido à grande quantidade de rios ao redor. Mesmo com esse espaço reduzido, a pequena vila começou a crescer e ganhar o status de cidade, pois era a rota mais segura para os navios vindos da Inglaterra. Uma cidade em especial era a que mandava o maior contingente de novos moradores. Era a cidade de Boston, no Reino Unido, e que posteriormente também nomearia a cidade americana. Com a chegada ininterrupta de imigrantes, Boston precisava expandir seu território, mas os limites naturais não permitiam, até que uma ousada alternativa foi proposta: tirar toda a terra possível de uma das colinas e jogar no rio. Esse processo levou alguns anos, mas a cidade conseguiu resolver o problema e crescer em duas frentes, onde não havia mais a colina e no recém-aterrado rio. A partir daí, Boston teve um desenvolvimento exponencial e se tornou o principal centro econômico e cultural da coroa britânica. Por conta desse crescimento e importância, o Império Britânico enviava cada vez mais guardas para manter a colônia sob ordem. Esses guardas usavam um característico casaco vermelho e por isso eram chamados de Redcoats. A quantidade era tanta que chegou à proporção de 1 para cada 4 habitantes em determinado momento. E isso foi revoltando a população, pois a coroa era cada vez mais rígida no controle e principalmente na cobrança de impostos. Com a insatisfação generalizada tomando conta da cidade, vários protestos começaram a surgir em diferentes regiões de Boston, até que um deles se transformou em tragédia quando os Redcoats mataram 4 manifestantes em 1770. Esse episódio revoltou ainda mais os colonos, que protestaram sem trégua pelos próximos 3 anos, até que enfim a coroa resolvesse recuar e cancelasse as cobranças abusivas de impostos, menos de um produto: o chá. Então, os manifestantes invadiram os navios ingleses ancorados no porto e derrubaram mais de US$ 1 milhão do produto nas águas. Esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Pouco tempo depois, a cidade teve papel fundamental na Guerra de Independência Americana e forneceu homens e recursos para várias cidades que aderissem à causa. Com o fim da guerra, enfim os ingleses deixaram a cidade e Boston finalmente pôde ser administrada conforme a vontade do povo. Inclusive, a democracia utilizada na cidade para a tomada de decisões na época foi considerada a mais perfeita do mundo e até rendeu um breve apelido de Atenas das Américas. Cerca de 100 anos depois, Boston estava novamente como protagonista em um conflito. Dessa vez era a Guerra Civil Americana, em que os estados do Norte e do Sul divergiam sobre a escravidão. Boston se posicionou totalmente contra essa prática, sendo um importante centro de ajuda e apoio a ex-escravos. Nessa época, Boston já era uma cidade cosmopolita, com imigrantes do mundo todo e um comércio forte, especialmente com peixes, sal e tabaco. Essa questão da imigração é também um grande diferencial da cidade, pois no século XIX abrigou grandes comunidades de irlandeses e também portugueses. Hoje em dia, há uma imensa comunidade brasileira também na cidade. Boston possui a sexta maior economia dos Estados Unidos e, apesar dos recursos virem das mais diferentes áreas, as principais são a educação, com suas faculdades e universidades, incluindo as famosas Harvard e MIT, e também o turismo, com visitantes o ano todo, sejam do próprio país, vindos de outros estados, quanto os estrangeiros. A cidade também é fanática por esportes e é praticamente impossível não se deparar com as cores e emblemas de algum time das principais modalidades. E para encerrar, uma curiosidade é a respeito do clima. A região de Boston fica numa zona instável de tempo e faz com que muitas vezes a previsão erre completamente. Por exemplo, apesar de estar relativamente perto de Nova York,
Boston neva o dobro no inverno e faz muito mais calor no verão. São realmente estações bem definidas. Essa foi a história de Boston. Espero que tenham gostado e deixem nos comentários sugestões de outras cidades americanas para falarmos no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.